Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo o goleiro que interessa ao Bahia e a situação realmente chama a atenção e está inflacionando o mercado. Além disso, vamos trazer também destaque com análise bem interessante sobre o Luciano Juba, para completar números de Eric Pulga e arbitragem para o próximo jogo. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para o Bahia. Com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar, porque a Centauro tá com a promoção show de bola, gente, tá aqui o cupom BARA10 que você já conhece, e esse tênis da ASICS Gel Pace Mark 4 masculino, exatamente esse que você tá vendo aqui na tela, vejam que tem amortecimento aqui em gel, por isso que o nome dele é esse, ele tá com descontaço, vale a pena você aproveitar, porque tá aqui, gente, já simulamos com o cupom BARA10, é produto vendido e entregue pela Centauro, e tá aqui o valor final, para você já saber quanto é que vai pagar. Ele vai de R$ 599,99 para R$ 269,99 no Pix, ou seja, menos da metade do preço, ou querem dividir 284,20 dividindo em 4 de 71,05 sem juros. Então clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, clicou, usa o cupom BARA10, faça a sua compra, aproveite logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui informação sobre o próximo jogo do Bahia com direito a arbitragem, pessoal. E tá aqui a arbitragem dele, que inclusive já apitou Bahia e Cruzeiro no passado. Flávio Rodrigues Souza será o árbitro para o jogo de quinta-feira entre Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Gente, a repercussão tá terrível. É um árbitro, inclusive, que já pediram aí afastamento dele. No passado foi afastado 2 vezes. Nesse ano já tá começando aí enfim, né, a acumular polêmicas, né, a colecionar polêmicas. E tá aqui, inclusive, a própria escala de árbitros no site da CBF. E está aqui o árbitro, né, Flávio Rodrigues de Souza, e está aqui, inclusive, os assistentes, né, Danilo Ricardo Simão Moniz e Daniel Luiz Marques, ou seja, a trilha de arbitragem de São Paulo. O VAR está aqui, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco, seguido por Clóvis Amaral da Silva, de Pernambuco, e o VAR 2, Vinícius Furlan, de São Paulo. Enfim, né, gente? É torcer para que ele faça uma boa arbitragem, mas ao mesmo tempo eu confesso a vocês, é preocupante, porque ele tem acumulado aí muito problema e dizem que é só uma questão de tempo, ele deve também causar problema nessa partida. A gente torce para que não, né? Mas, enfim, é ficar atento e fazer a nossa parte. Outra informação é sobre ele, gente. Eric Pulga, números chamam a atenção e o SofaScore destacou aqui o nosso atacante, tem se destacado cada vez mais. E tá aqui, pessoal, Eric Pulga é o jogador com mais dribles certos e duelos ganhos no futebol brasileiro, gente, desde 2024. Em 71 jogos, são 29 gols e 8 assistências, com 37 participações em gol, 95 passes decisivos, 199 dribles certos, impressionante, 525 duelos ganhos e 191 faltas sofridas. Só faz 40 aí, gente, 7,49. Vejam que é muita coisa, vejam a intensidade. Não é fácil, vejam vocês que é desde 2024 o melhor, com mais dribles certos e duelos ganhos no futebol brasileiro. Tem muita gente de qualidade pelos lados do campo. Parabéns à Pulga. Realmente tem chamado muita atenção e despertado, inclusive, muito interesse, mas já se foi esse tempo. É jogador do Bahia. Outro que está chamando a atenção e está aqui, o Bahia, inclusive, aproveitou para destacar ele. É o nosso lateral barra meia, Luciano Juba, garçom agora isolado do ano. O Juba cravou sua 4ª assistência nos últimos 5 jogos, além de um tento marcado no período. Ao todo, desde setembro de 2023, são 15 passes para gol com a camisa tricolor. Bacana, hein, gente? Bacana, realmente. Jogador que também tem evoluído bastante, muito inteligente, muito importante e fisicamente tem tido uma sequência pesadíssima e ainda assim tem dado conta do recado. Vou trazer inclusive essa postagem bem interessante aqui do nosso parceiro Hugo Santana, e ele destacou aqui, gente, Luciano Juba desde 2024, em 80 jogos, imagine vocês, jogou 80 jogos desde 2024, ficou de fora de apenas 16, 11 do Baianão, ou seja, não conta, né, foi poupado, participação em 83% das partidas, quando entra em campo fica em média 75 minutos, em apenas 12 jogou menos de 45 minutos, e tem 54 partidas completas, 67,5%, pulmão de aço. Bacana, né, pessoal? O próprio Ceni tem se valido disso, porque o Bahia assumiu um certo risco e não tem lateral esquerdo, porque o Bordeaux está lesionado como opção. Poderia até ser Rezende ali, poderia de repente ser até o Rodrigo Nestor quebrando galho, ou o Michel Araújo também, enfim, né? Mas fato é que Juba tem sido muito importante e ele mesmo com essa maratona toda tem conseguido entregar um desempenho muito qualificado, inclusive em um grau de evolução, né? Tá melhorando cada vez mais. Parabéns a Luciano Juba, tá aí. Ele e Eric Pulga chamando atenção no elenco do nosso Esporte Clube Bahia. Para completar aqui, gente, informação completa a respeito do Bahia e do goleiro Patrick Sequeira, porque está acontecendo novidade por lá e isso pode influenciar, sim,
no interesse, né? No interesse barra negociação do Bahia com o clube português, o Casa Pia. Primeiro detalhe é o seguinte, vou trazer para vocês, até para atualizar vocês, e depois eu trago aqui algumas informações. Tá aqui, inclusive, Patrick Sequeira, e tá aí, gente, inclusive é uma página de lá, né? Ele é o melhor goleiro hispano-americano nas 10 ligas mais importantes da Europa, segundo as notas do SofaScore. A gente está aqui 7,18. Vejam vocês, à frente de muita gente, de Muslera, de Batalha, Emiliano Martinez e por aí vai, né? Walter Benítez, Davis Vargas. E tá aí, destacado realmente, tá aqui, um jogador que tá se destacando e evidentemente, quanto maior destaque, maior a valorização. E a gente já vai falar sobre isso, porque tá aqui inclusive o site do exterior, site gringo, né? Ressaltando essa situação, e eu vou trazer para vocês aqui justamente o que esse site tem destacado sobre essa situação da valorização do goleiro, né, que é pretendido, não é nenhum segredo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, pretendido pelo Bahia, e eu vou trazer aqui, pois estou fazendo um ajuste, vou trazer aqui com a tradução para facilitar a nossa leitura, e tá aqui, gente, loucura, o valor de Patrick Sequeira aumentou 900%. Gente, inclusive aí é com base no Transfermarkt, a gente vai falar um pouco sobre isso, está aqui a reportagem. Patrick Sequeira se valorizou 900%, né? Ele, quando foi em abril de 2024, custava 300 mil euros, estão falando aqui em cerca de 3 milhões de euros com base em abril de 2025, que seria agora. Então tá aqui a reportagem, Patrick Sequeira fala pouco e mantém um perfil discreto, no entanto, entre os goleiros ele brilha como poucos no futebol português. A Copa América, realizada em 2024 nos Estados Unidos, mudou a vida do goleiro. Suas atuações contra o Brasil, Colômbia e Paraguai abriram as portas para uma liga de alto nível na Europa, permitindo que ele passasse da terceira divisão da Espanha para o futebol português. Hoje ele está curtindo essa nova experiência, provando dia após dia a diretoria do Casa Pia que eles fizeram a coisa certa ao contratar. Ele está aqui, gente, aumento de valor. Ele é de longe o jogador cujo valor mais aumentou no último ano. Em abril do ano passado, jogou pelo DIBIS e seu valor de mercado era de apenas 300 mil euros, mas a realidade, 12 meses depois, é diferente. Atualmente, segundo o Transfermarkt, ele é avaliado em 3 milhões de euros. Isso representa um aumento de 900%, demonstrando que sua decisão de deixar a Espanha foi a melhor que ele já tomou como profissional. Não seria nenhuma surpresa. Então tá aí, gente. Isso que é importante. Se esse número aumentasse antes do fim do ano, considerando os rumores sobre o interesse de outros clubes em seus serviços. O goleiro das 100 defesas, segundo dados oficiais do site da Liga Portuguesa, ele é o goleiro com mais defesas na primeira divisão daquele país. Até o momento, ele fez um total de 113 defesas, muitas das quais foram essenciais para os pontos de sua equipe em casa e fora. Esses números, vale destacar que ele não sofreu gol em 6 partidas. Na temporada de 29 partidas, ele só perdeu minutos em uma, o que o torna um dos jogadores-chave da Casa Pia. Com apenas 5 partidas restantes, é importante, o time está na 8ª colocação e já alcançou um dos seus principais objetivos, permanecendo na primeira divisão. Agora, eles querem garantir o máximo de pontos possível nas 15 vagas restantes, no caso, os 15 pontos restantes, para terminar o mais alto possível na tabela. Tá aí, gente, por que eu estou trazendo? Para falar um pouco sobre essa situação. O primeiro detalhe é o seguinte, é bom que se diga, o campeonato lá já avançou, já foram 29 rodadas, isso mesmo, já foram 29 rodadas. A 30ª rodada acontece agora, no final, né, o final, né, na sexta-feira, não dá nem para dizer que é final de semana, sexta para sábado, inclusive o Casa Pia joga sábado, no dia 19 de abril, contra o AVS SAD, e já vai ser a 30ª rodada de 34. E quando é que acaba, Bárbara, o campeonato lá, a Liga Portugal? Gente, acaba no dia 17 de maio, praticamente aí daqui a um mês. E quando é que tem janela no futebol brasileiro? Para lembrar vocês, né? Vai ter a janela de Mundial de Clubes, que é de 2 de junho de 2025 a 10 de junho, é uma janela de uma semaninha ali, e vai ter a segunda janela, que é a mais importante aqui, mais ampliada, de 10 de julho a 2 de setembro, gente. E sobre o jogador em si, que a gente já tem apurado de informações, tem falado sobre isso, mas eu vou aproveitar para trazer para vocês. Primeiro, que o Bahia continua com interesse, isso aqui é informação. Segundo, que o clube português, o Casa Pia, não está disposto a facilitar. Sabe que o jogador está se valorizando, sabe que há clubes interessados e a valorização dele está grande. Lembrem vocês que o Bahia teria oferecido 5 milhões de euros e o clube português teria pedido na oportunidade 12 milhões de euros. Né? Essa foi a pedida na oportunidade e do que a gente buscou de apurações. Esse valor, em princípio, eu falo assim, a situação de momento, eles não baixaram. Conclusão final, gente. O detalhe é o seguinte, o Bahia mantém interesse, mas mantém a cautela. O Bahia, em princípio, não está disposto a gastar 12 milhões de euros, e eu confesso a você que até concordo com isso. Mas, a depender do desenrolar das últimas partidas, da situação no Bahia, com os goleiros que a gente tem, com a situação de Ronaldo,
o Bahia deve buscar fazer aí um meio termo, tentando ver se consegue trazer o goleiro Patrick Sequeira. A não ser que surja outro nome, de repente, como uma oportunidade de mercado. Mas, repito aqui para vocês, o Bahia mantém interesse, a informação, o Bahia se mantém atento à situação envolvendo o goleiro Patrick Sequeira. Tem essa novidade, que é a valorização dele cada vez maior. O clube português não tem esse desespero com dinheiro. E nesse contexto, o Bahia vai sim, vai buscar chegar a um denominador comum para ver se traz o goleiro Patrick Sequeira. É essa a situação de momento. E claro, né, se ele se valorizar mais ainda e se outros clubes tiverem interesse pelo atleta, aí pode ser uma situação complicada. E digo mais, se for para fazer um investimento alto, gastar uma quantia muito alta, provavelmente o Bahia não vai fazer loucura. Por quê? Porque o Bahia provavelmente vai investir em outras posições. Claro, goleiro é importante, bom time começa por um bom goleiro, mas tem outras posições que podem ter mais urgência, com jogadores cujo valor, por exemplo, atacantes, costumam ser mais caros. Então o Bahia, de repente, pode preservar mais um lado e tentar investir mais em um outro lado. É esse o contexto envolvendo Bahia, Patrick Sequeira e o Casa Pia. A gente acompanha de perto esse interesse / esse monitoramento do Bahia. Qualquer novidade a gente traz para vocês. Agora, deixe sua opinião, né? 12 milhões de euros, confesso a vocês, é um valor tanto quanto salgado. Eu não sei se o custo-benefício vai ser interessante, ainda mais porque temos outras carências em um elenco que é muito curto. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. E aproveita aí essa promoção da Centauro, tá show de bola, mais de 50% de desconto no tênis da ASICS. Estamos juntos, saudações colores, até a próxima.